Alma querida e boa, dizes muitas vezes que tens a vida repleta de problemas. De modo geral, um problema surge à frente e consideramos-nos logo batidos pela aflição. Não raro, contornamo-lo através da fuga deliberada. Em outras ocasiões, antes de enfrentá-lo, resvalamos em desânimo ou rebeldia. E lá se vai a oportunidade da renovação. Entretanto, os problemas que venhamos a encontrar foram criados por quem? Por nós mesmos. Decorrem de nossas iniciativas. Interpretados por frutos de nossas escolhas, serão eles de hoje, de ontem ou de outras eras, nas quais tenhamos tido outras vivências. Enquanto estamos gravando esta live, há no planeta, presta bem atenção, há no planeta Terra aproximadamente 7 bilhões 895 milhões e 825 mil pessoas, de acordo com o World Population Clock, incluindo os 319 mil nascimentos e subtraindo as 134 mil mortes de hoje. Sabe quantas destas pessoas não têm problemas? Nenhuma. Muda o idioma, muda a idade, muda o sexo, muda o nível econômico, muda a natureza do problema e mudam todas as outras condições, mas há uma constante que jamais muda. Problemas sempre existem. Grandes ou pequenos, simples ou complexos, dolorosos ou sem importância. Eles são diferentes para cada pessoa, mas estão lá. Estão sempre lá. Mesmo que uma pessoa não tenha consciência dos problemas, e realmente algumas pessoas não têm, os problemas continuam esparramados em nossas vidas. O problema é simplesmente o nome que nós damos aos fatos das circunstâncias ao nosso redor estarem diferentes do que desejamos. O problema é sempre uma situação a ser mudada, ou pelo menos uma situação que desejamos que seja diferente. Um problema também pode ser um comportamento a ser corrigido. Precisamos saber apenas 2 coisas essenciais sobre os problemas. A primeira é que problemas são como espinhos em uma rosa. Se desejamos a rosa, é bom irmos nos acostumando com os espinhos. Eles fazem parte da roseira, fazem parte da rosa. Embora muitos espinhos comportamentais possam ser aparados e corrigidos com o tempo, muitos deles nunca desaparecerão. Consideremos que continuaremos com os espinhos, talvez para sempre. E entendamos que eles fazem parte do conjunto. Ainda assim,
há espinhos que causam mais dor do que possamos suportar. Não é verdade? Sabemos disso. Compreendamos que somos totalmente responsáveis pelos problemas se aceitarmos a rosa. Em outras palavras, não adianta dizer que não temos culpa pelos nossos problemas, se já sabíamos espinhos antes de obtermos a rosa. A segunda coisa que devemos entender sobre os problemas é que em casa, no nosso emprego, onde quer que estejamos, problemas são como formigas. Estão em toda parte. Sempre começam pequenos. Mas, ao contrário das formigas, alguns deles tendem a crescer sem parar. Não é verdade? Alma querida e boa, se somos, como a grande maioria da população mundial, temos milhares de problemas minúsculos, centenas de problemas chatos. Embora pequenos, dezenas de problemas grandes que atrapalham muito. E talvez pelo menos meia dúzia de problemas inaceitáveis que cresceram com o tempo, ou crescem com o tempo, e agora estão paralisando partes da nossa vida. Só há uma coisa a fazer: resolvermos os problemas um a um. Não adianta torcermos para que os problemas desapareçam. Devemos jogar um foco de luz sobre a área problemática, pegar o touro à unha e resolvermos aquele problema. E sentirmos-nos mais leves e felizes para atacarmos o próximo problema da lista. Se o problema grande for de saúde, as variáveis são muito mais amplas e nem sempre dependem apenas de nós. Mas os celtas estavam certos ao afirmarem que o melhor jeito de escapar de um problema é resolvendo-o. Depois de algum tempo, vamos nos acostumar e gostar de resolver problemas. À vista disso, encontramos conosco um só problema fundamental: nós em nós mesmos. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Através de nossos problemas é que aprendemos a conhecer-nos, habilitando-nos perante a eterna sabedoria a realizar tudo aquilo de melhor que fomos chamados a fazer. Alma amiga, vamos então agora à nossa história. Não poderíamos ficar sem uma história. Ela representa muito. E ela nos elucida muito. Valem mais que 1000 palavras, não é? Então, a nossa história de hoje, nós vamos recorrer ao espírito Neio Lúcio, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos contará uma história contada por Jesus. O problema difícil.
Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles brigavam, né? Altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso confeccionado pela família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho, começaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça, delicada. E o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno séquito seguia estrada fora. Cada viajor permanecia atento às obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho esquece a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do irmão. E o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para sustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam a presença paterna, desapontados, né? Apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota, um colocando a culpa no outro. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intrigado problema do mundo, meus filhos,
é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitarmos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se, pensativo, e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Alma amiga, alma querida e boa, retifiquemos a nossa vida por dentro de nós e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Perante algum problema, conservemos a calma e oremos. Se a prova nos acabrunha, asserenemo-nos e esperemos em serviço do bem aos que nos cercam. Não nos irritemos, trabalhemos e auxiliemos em silêncio para que o mal se apague. Seja a questão qual for, a paciência é o clima da melhor solução. Diante dos problemas humanos, porém, Jesus é a resposta de segurança única, aliás, mediante a qual conseguiremos vitória legítima. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Em depoimento dado por Francisco Cândido Xavier, ele relata que não se considera um homem de paciência, mas se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo do valor dessa virtude, ele teria criado mais sérios embaraços para a sua própria vida. E ele não se lembra de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. De tudo nós precisamos saber extrair o melhor. Sempre que enfrentamos em família este ou aquele problema, necessitamos saber decifrar a mensagem que a vida está nos enviando em código. Seja qual for o problema que nos perturbe, procuremos manter a serenidade. Não é fácil, mas é possível. Ninguém age com acerto se não aprende a pacificar as próprias emoções. Não nos precipitemos nas decisões que devemos tomar. Contemplemos a noite e o céu recamado de estrelas e, silenciando os conflitos do nosso mundo interior, sintonizemos com a mensagem de paz que nos alcança de todas as direções. Viver é um aprendizado constante. Unjamo-nos de humildade para que o personalismo não nos faça crer sermos infalíveis, mas revistamo-nos de coragem para que o desalento não nos iniba a capacidade criadora. Auxiliemos sempre, porquanto o bem é a melhor terapia do espírito. Alijemos do coração qualquer sentimento de mágoa e nada façamos que nos ocasione remorso. Não permitamos que a trama sutil da descrença nos induza ao desequilíbrio, arremessando-nos
à vala do infortúnio. A maior conquista do homem sobre a Terra é a de sua iluminação espiritual. Trazemos o universo conosco e, por isso mesmo, onde estivermos, a felicidade estará ao nosso alcance. Na trilha humana, é indispensável considerarmos os problemas dos outros. Não julguemos a ninguém, esforçando-nos por compreender mesmo aqueles que nos façam sofrer. Lembremos-nos de que o amor pode tudo em todos e nunca deixemos de amar o próximo como a nós mesmos. Nem sempre teremos o que desejamos, mas enquanto estivermos ajudando aos outros, encontraremos os recursos de que precisamos. Depois de grande esforço para solucionar esse ou aquele problema, não nos agastemos se outro problema apareça, requisitando-nos novo esforço, porque Deus renovará nossas forças para recomeçar. De tudo precisamos saber extrair o melhor. Problemas em si constituem alavancas de elevação e bases de ensino renovador. Nenhum de nós avançará sem eles nas trilhas evolutivas. E se nos queixamos, em muitas circunstâncias, de lutas e crises em excesso, nas faixas da experiência humana, 60% de nossos problemas se refere a questões que dizem respeito aos outros, ou se reportam unicamente a conflitos fantasmas que se nos erguem na imaginação, naquilo que em verdade nunca aconteceu. Deus não nos abandona, jamais. Façamos silêncio e não nos queixemos. Por meio que desconhecemos, Deus permanece agindo. Em todo problema aflitivo da Terra, portanto, lembremos-nos de que a solução do progresso e da paz principia em nós. Seja qual for o nosso problema, conservemos fé em Deus e fé em nós mesmos, sem desistir jamais. Ninguém progride sem dificuldade a vencer. A luta é condição para a vitória. Não abandonemos os nossos encargos no bem. Não percamos tempo lembrando episódios tristes. Desculpemos qualquer ofensa. Esqueçamos ressentimentos, venham de onde vierem. Auxiliemos aos outros como pudermos, e tanto quanto pudermos, no clima da consciência tranquila. Não procuremos defeitos nos semelhantes. Se estamos num momento considerado, talvez, como sendo o pior da nossa vida, sigamos adiante, na certeza de que se hoje o céu aparece toldado de nuvens, a luz voltará no firmamento e o dia de amanhã será melhor. Nunca nos amedrontemos diante dos problemas que nos apareçam. À frente de qualquer desafio, recordemos que todo problema é um convite da vida.
em nome de Deus, para que venhamos a compreender mais amplamente, melhorar sempre e servir mais. Em todas as situações aflitivas, usemos a prece como sendo o nosso melhor tranquilizante no campo do espírito. E quando problemas surgirem, não nos deixemos arrastar nas labaredas da angústia. Alma nobre, alma querida e boa, fiquemos em paz. Para isso, basta que confiemos e deixe Deus decidir. Tenhamos sempre a certeza que nunca estamos sozinhos. Procuremos resolver os nossos problemas, mas sempre à luz da paz, da serenidade. E não se esqueça, nós nunca vamos nos livrar de problemas. Agora, pergunte àqueles que já partiram para a espiritualidade se eles não prefeririam estar aqui conosco para resolver problemas. Então, alma irmã, continue sempre conosco. Vamos orando, nos auxiliando mutuamente, orando uns pelos outros, aprendendo a amar, perdoar, compreender e servir. E nos acompanhem no Facebook. Procure lá, Núcleo Assistencial Joana de Ângeles Botucatu. Mais uma vez, tem a escadaria, dê uma adiantadinha e você vai nos encontrar com essa live e com outras que fazemos, estejam certos, com muito amor. Pensamos muito, não em você, mas pensamos em nós. Porque tudo aquilo que nós passamos para frente, em primeiro lugar, é aquilo que nós necessitamos para, ou visando a nossa evolução espiritual. Agora, fiquemos com o espírito Meimei, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Deus pode. E até sempre, que a paz esteja com todos. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo, apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia.